Olá, povo de Deus, graças e paz a todos. Eu sou o apóstolo Paulo Roberto. Esse canal foi criado para o louvor da glória de Deus. Por isso, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo, para que possamos assim estar levando a palavra do Senhor e adoração a cada vida, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 41, 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. E porque estas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, disse José a Faraó. Vocês sabem que essa história é de José, né? O queridinho de vocês, de nós todos. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm. E amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos. E disse Faraó aos seus senhores: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Quero repetir para a igreja. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Amém, igreja? Curva as suas cabeças, vamos orar. E na oportunidade eu quero orar pelos pedidos de oração que estão aqui, para que a gente não perca tempo. Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus, não há outro além de Ti. Senhor, nesse momento eu lancei a Tua palavra sobre a Tua igreja. Mas é o Teu Espírito, Senhor, que vai desenvolver esta palavra no coração de cada um daqueles que assim queiram receber a Tua porção. Espírito Santo de Deus, aquilo que eu não consegui fazer, que o Senhor faça. Que nós possamos, ó Deus, receber de Ti nesta noite. Senhor, o mundo lá fora está cheio de tragédias, mas aqui dentro há o Teu Espírito que paira sobre as nossas vidas. Na mesma oportunidade, Senhor, eu quero entregar, Senhor, a petição de cada filho seu. E colocou sobre este azeite, ó Deus, colocou isso aqui, ó Pai, como um ato de fé. Espírito Santo de Deus, realiza os sonhos, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Assim como o Senhor fez na vida de José, faz na vida de cada um, Senhor. Mesmo que o tempo passe, mesmo que demore, mas o Senhor fará, porque é promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Podemos assentar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Prometo que não vou me demorar muito, mas eu quero ressaltar à igreja que quando esses varões, me procuraram e tudo, e me honrou com tudo isso, eu senti medo. Porque quando a gente está aqui, a gente sente medo. É normal. Principalmente quando você não tem muita teologias, né? Então você fica preocupado. Mas a gente ora e fala: Deus, tão somente eu quero ser um filho que Te agrada. E eu creio que aqui está pessoas com um coração que pensa como eu, que
tem um coração que quer agradar ao Senhor. E aí me veio essa palavra. E há dias eu venho descrente. Porque a maioria das pessoas que estão aqui são crentes. E sabe que o nosso Deus tem poder. Porque Ele tem poder. Mas aquele faraó, ele era descrente. Mas José veio até ele. E foi o único que passou por ali. Vários adivinhos. E ninguém conseguiu interpretar o sonho de José. O sonho de faraó. E José estava sendo preparado lá. Ainda quando era um garoto. Ele estava sendo preparado por Deus para fazer uma grande obra. E assim como eu me atrevo a dizer que assim como Neemias diz, olha, Sanbalate e Tobias, eu me atrevo a dizer que enquanto aquele povo estava ali abusando Neemias, e ele pode dizer, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Eu creio que chegou um momento na vida de José que aconteceu a mesma coisa. Eu creio que chega um momento na minha vida e na sua vida que nós temos que falar essa mesma frase, esse mesmo versículo. Porque não é fácil. Tem hora que chega os Sanbalates e os Tobias para parar alguma coisa na sua vida. Seja o seu ministério, seja o seu casamento, que é uma das coisas que está mais sendo atingida nos últimos tempos. Para parar a sua família. E você tem que responder em alto e bom som. Você tem que se blindar e dizer, eu estou fazendo uma grande obra. Eu já dei o primeiro passo. José já tinha dado o primeiro passo. Porque Deus estava dentro do coração de José, amém? Estava dentro do coração dele. Eu quero dizer para você, deixa Deus dentro do teu coração. Porque toda vez que vier os levantes, você vai saber responder. Porque dentro de você está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que Faraó percebeu. Eu quero dizer para você, quantos têm percebido o Espírito de Deus em você? É noite para a gente pensar. Mas é noite também para a gente receber a bênção. Porque o que eu quero dizer para você é que Faraó disse, e disse Faraó ao seu servo, acharíamos um varão como este, que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Igreja, de nós mesmos nós não somos nada. De nós mesmos nós não conseguiríamos nada. Mas de Deus nós temos tudo. Porque Ele é tudo. Ele é tudo em mim, Ele é tudo em você. Ele é tudo em nossa casa. Ele é tudo. Deus é tudo. Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Eu quero dizer para você que Ele sabe todas as suas necessidades nesta noite. Ele sabe de cada petição que você entrou pelas as portas. E Deus sabe aonde Ele vai tocar em você. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe com ninguém. Não se preocupe com ninguém. Nem com ninguém que está aqui do seu lado, nem com ninguém que você deixou lá fora. Porque a salvação é individual e Ele vai te buscar sozinho. O único papel que você tem que fazer aqui é falar dEle, para que haja salvação na vida de outras pessoas. E você tem que ter esse desejo de falar dEle, de falar de Deus, de falar de Jesus, de falar do Espírito Santo, para que as pessoas sejam salvas. Então, em nome de Jesus, eu já quero dizer para você, tira todo medo, tira todo o empecilho, porque quem faz é Deus. Deus pegou um rapaz jovenzinho e permitiu que ele passasse por muitas atrocidades.
Mas eu quero dizer para você que foi permissão de Deus. E eu quero dizer para você que tem coisas que você passa e que eu passo que é permissão de Deus. Mas tem coisas que é nós mesmos. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo pelos seus irmãos. Deus permitiu que José fosse caluniado como adúltero, como um homem que abusou de uma mulher. Tudo isso foi permissão de Deus para ele ser o provedor. Eu quero dizer para você que tudo isso só foi possível porque Deus fez na vida de José, fez com que ele fosse o provedor daquele lugar, não só do Egito, mas de toda a terra. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa honrosa. O próprio faraó percebeu que José era um homem que tinha o Espírito de Deus, e Deus o conduziu a todas as coisas. Todas as coisas que aconteceu na vida de José foi provisão de Deus, foi Deus que proveu, foi Deus que permitiu. Sabe por quê? Deus poderia, quando José estava lá com seus irmãos, ele deu um sonho a José, onde José estava ali no meio, seus irmãos ao redor, e o feixe de trigo subia e o dele estava mais alto. E naquele momento Deus poderia dizer para José, porque Deus falava, ele poderia dizer a José: sabe qual é o significado desse sonho? É porque eu te colocarei como governador. Aí as coisas poderiam se atrapalhar. Aí as coisas poderiam se atrapalhar. Deus revelou a ele o sonho, mas não disse a ele que ele seria governador. Igreja, Deus tem te colocado no lugar, no momento, na hora. Ele tem te feito ver, sonhar. Mas espera nele. Espera em Deus. Confia nele. Porque ele vai fazer coisas que você nem imagina, como ele fez na vida de José. José se tornou um homem bom. E eu quero dizer para você que ele tinha todos os motivos para ser um homem ruim. Ele tinha todos os motivos para dizer: ó Deus, essa missão aí eu não vou cumprir não. Que é de estocar alimento para alimentar pessoas, e até mesmo, quem sabe, poderia passar na mente dele: o meu próprio povo. Como aconteceu, né? Lá na terra dele, em Canaã, estava também tendo fome. E olha o que Deus fez na vida de José. O que eu quero dizer para você nessa noite, que assim como Deus teve o poder de limpar o coração de José, que Ele limpe todo o seu coração nessa noite. Que Ele limpe todo o meu coração nessa noite. Que não haja empecilho dentro de nós para sermos pessoas boas, pessoas melhores. Porque não importa a afronta, se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai fazer como Ele fez com José. E José então foi acusado e foi para o cárcere e transformou tudo que ali estava. Olha só, ele chegou na casa de Potifar e transformou a casa de Potifar. Potifar passou a ser um homem muito mais próspero. Amém? Então eu quero perguntar para a igreja: José estava fazendo uma grande obra, sim ou não? José fugiu do propósito dele? Tudo que ele tocava prosperava. E aí então ele foi acusado, e foi porque Deus permitiu. E ele foi para o cárcere, e ali então ele transformou tudo ali. Ele transformou tudo, que o carcereiro só ficava de braço cruzado, porque José fez tudo novo naquele lugar. Eu quero crer que nessa noite vai acontecer tudo novo na sua vida, e que você vai sair daqui com tudo novo. Eu quero crer assim, eu quero crer que Deus vai fazer.
Porque Deus não é diferente de José, de Neemias, de Moisés. Ele sempre está construindo uma obra na nossa vida. Deus está sempre construindo uma obra na nossa vida. Não há limites para Deus. Não há limites para o Senhor construir algo na nossa vida. Ainda que Ele tenha construído algo e a gente, com a nossa falha, com a nossa pequenez, tenha quebrado, Cássia, o Senhor constrói tudo de novo. Tudo de novo, porque está lá em Jeremias. Ele pode quebrar e refazer quantas vezes Ele quiser. Eu quero dizer para você nessa noite, não tem limites para o Senhor. E então, precisou José passar por mais aquela afronta. E José revelou os sonhos do padeiro e do copeiro. E ainda falou para o copeiro que ele ia ser livre. E que ele não esquecesse de falar. E o copeiro poderia chegar lá e já contar logo, né, para Faraó. Mas tudo tem o tempo de Deus. É isso que eu quero que você entenda. E José falou com ele. Ó, fala lá do que aconteceu aqui. E ele simplesmente se deu de esquecido. E José continuou com a sua vidinha lá dentro do cárcere. Porque mais uma vez, Deus estava preparando algo maior. Deus estava preparando algo maior para José. Que ele não tinha revelado ainda para José. Ele falou que ele seria maior entre os irmãos. Mas ele não disse. Então Deus estava preparando algo maior. E aí no momento certo, vendo Deus, que chegou o momento, eu quero dizer para você, Deus vai ver o seu momento. Deus, ele não chega atrasado. Olha, tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é mentiroso. Deus nunca tarda. Ele chega no momento e na hora exata. Sem pôr, sem tirar. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. Então Deus viu que era o momento. Aí ele foi lá e deu o sonho ao próprio Faraó. E preparou todo um cenário. A igreja, presta atenção no cenário. Você precisa prestar atenção no cenário da sua vida. Você precisa saber quem está ao seu redor. Quais são os utensílios que estão ao seu redor. Quando um diretor de teatro vai preparar uma peça, eles tomam cuidado com todos os utensílios, com tudo que está ao redor, o que vai fazer. Deus preparou um cenário. Cuidado, igreja. Cuidado com o local onde você está vivendo. Cuidado com quem está ao seu lado. Você tem que despertar. E eu desde já libero uma palavra. Que haja inteligência e sabedoria sobre a vida de cada um de vocês. Assim como houve na vida de José. Apóstola, a senhora está falando para mim me afastar das pessoas? Não, veja o cenário da sua vida. Veja onde você está indo. Veja onde você está caminhando. Seja como José. Seja um abençoador. Seja um homem ou uma mulher abençoadora que coloca as mãos e Deus faz. Porque José se tornou um homem próspero. E tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Tudo que chegava diante de José, prosperava. E então, Deus preparou tudo. E deu a Faraó os sonhos necessários. E então o Faraó padeceu e perguntou a um e perguntou a outro. Então chegou a hora de José. E aí então o copeiro... acendeu-se uma luz e o copeiro foi lá e falou para Faraó. Aí agora chegou o momento de José. Igreja, Deus está chamando você para o momento dele. Não corra mais não. Não se prolongue mais não. Não sofra mais não.
Declare para você mesmo: eu sou escolhido de Deus. E então José interpretou os sonhos de Faraó. E diante de toda aquela conversa, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, que as gordas engoliam, e que elas ficavam secas do mesmo jeito, e depois as espigas de milho lindas, robustas, e que as que não tinha bage nem nada, comia e continuava do mesmo jeito. Deus então revelou a José, para que José revelasse, porque eu quero dizer para você, não era José o adivinho, José era o instrumento de revelação de Deus. Eu quero dizer para você que você nessa noite aqui seja um instrumento de revelação de Deus. Se deixe ser usado para revelar aquilo que é de Deus, porque Deus usa, Deus revela aos seus profetas, Deus usa o teu povo. Mas nos últimos tempos, nós temos ficado muito agoniados com as coisas. E às vezes não esperamos o tempo certo para Deus nos usar na revelação verdadeira daquilo que Deus quer. E então, Deus usou José para interpretar os sonhos de Faraó. Certo? E ali o próprio Faraó viu que algo diferente existia. Porque ele não cria no nosso Deus. Então na mente de Faraó poderia se passar que qualquer um daqueles deuses que eles adoravam poderia ser o revelador através de José daquilo que ele sabia. Mas o próprio Faraó, eu quero dizer para você, igreja, que quando é algo de Deus, não tem para ninguém. Quando é algo de Deus, você não consegue duvidar, porque é o Espírito de Deus que testifica. É o Espírito Santo de Deus que testifica. E às vezes a gente é usado como ele foi usado. Faraó poderia ter se irritado com ele quando ele disse: ó, haverá 7 anos de bonança, mas também haverá 7 anos de miséria. Ele podia, né, como o Faraó, dizer assim: rapaz, para com isso. Você não está vendo que eu não vou acreditar nisso? Mas ele percebeu, Nery, a diferença. Ele percebeu a diferença do Espírito Santo de Deus. Eu fiquei impactada com isso. Isso até nem pode impactar alguns aqui. Mas eu estou impactada porque eu tenho que falar. E eu tenho que viver isso. E as pessoas precisam olhar em nós e ver o Espírito de Deus. Está se causando uma confusão muito grande no mundo. O mundo está confuso. As coisas estão confusas. O governo está confuso, a escola está confusa, a igreja está confusa. Mas nós precisamos nos levantar como José desta geração. Sabe por quê? Porque José poderia ter, assim que foi vendido, e que chegou à casa de Potifar, ele poderia, na carnalidade humana nossa, porque nós somos especialistas, em guardar rancor. Se tem uma coisa que nós conseguimos guardar bem guardadinho, é rancor das pessoas. Se me ferir, então, meu Deus, o rancor prevalece. Sabe aquela brincadeirinha que a gente brincava quando era criança? Faz assim, pastor Emerson. Faz assim, pastor Emerson. Guarda o meu coraçãozinho bem guardadinho. Tinha parte que era um anelzinho, depois Assim somos nós, Luiz César. Guarda o meu rancorzinho bem guardadinho. Porque na hora que eu precisar, eu vou dizer. Eu vou dizer, diácono Carlão.
Ah, mas você esqueceu, né, que você fez isso e isso e isso comigo. Não é assim? Mas você esqueceu, né, que naquele dia que você estava lá, sendo ameaçado por causa de uma dívida, você esqueceu que foi eu, não foi? Você acha que isso agrada a Deus? Você acha que isso estava no coração de José? Se tivesse, ele não se tornava governador. Se tivesse, ele não se tornava um homem de respeito em todo o mundo. O coração estava puro, Camacan. O coração estava puro. Machucaram. E ele poderia dizer: eu não vou fazer obra nenhuma. Porque quando o Faraó, ele falou para Faraó, ele falou assim, ó, já vou encerrar. Faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre toda a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito e os 7 anos de fartura. E ajuntem todas as comidas desses anos bons que vêm. E amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para 7 anos de fome que haverá a terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E aí então, já vou encerrar, eu vou dizer para você. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que age o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente. Ei, quando o Faraó fez essa proposta para José, ele poderia dizer: não, quero não. Não. Não é isso? E aqui é o que eu quero dizer para vocês. José agarrou a oportunidade dele, rapidinho. Ele agarrou a oportunidade que ele teve, que não foi Faraó que deu, mas foi Deus. Foi Deus que deu a oportunidade a ele de fazer uma grande obra. Deus deu a oportunidade a ele de fazer uma grande obra. Eu quero dizer para você, levanta sua mãozinha assim. Nessa noite, Deus está te dando uma oportunidade de fazer uma grande obra. Sabe? Ele não se importou com as dores. Ele não se importou com as circunstâncias. O que ele se importou foi de fazer a vontade de Deus. Porque quando Deus deu a ele aquela revelação, a qual ele passou para Faraó, e ele se tornou governador, porque a Bíblia diz ali que depois Faraó falou para ele: não há ninguém maior que tu no meu trono, a não ser eu. Então ele era o maioral. E principalmente porque ele tinha o Espírito de Deus, sim ou não, Carlão? E aí o que foi que ele fez? Ele foi trabalhar. Ele falou para Faraó: junte governadores. Mas quando o Faraó deu a ele aquele anel e colocou sobre ele vestes de linho, deu a ele aquela autoridade. Eu quero dizer para você, Deus já deu autoridade sobre você. Pega aí, igreja, pega aí, você está devagar. Pega aí, porque senão ela vai passar pelas portas. Vai pegar em alguém que esteja lá com o coração aberto. Deus colocou uma autoridade sobre a vida de Faraó. E ele, mais do que nunca, ele poderia simplesmente se tornar governador, não é isso? Agora eu quero fazer aqui uma comparação. O apóstolo se tornou apóstolo. E ele poderia dizer assim: não, agora eu nem vou lá na igreja. Vou ficar por aí. Raramente vocês não veem o apóstolo aqui, não é isso? E José poderia simplesmente: já sou governador. Olha, não cai não, hein? Então eu vou me sentar aqui. Ó, vai trabalhar, viu?
Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, viu? Vai trabalhar. José não fez isso. Ele fez, mas ele estava à frente de tudo. José trabalhou muito para que o povo de Deus não perecesse naquela época. Porque não só a terra do Egito, mas toda aquela terra foi abençoada por Deus, pela provisão de Deus na vida de José. Eu quero dizer para você que toda canavieira será abençoada pela provisão de Deus na minha e na sua vida, na minha e na sua vida. Então não temas, porque é a provisão de Deus na minha e na sua vida. Porque nos levantaremos nessa noite como trabalhadores, como cefeiros, ajuntaremos fé, ajuntaremos oração, ajuntaremos para que vidas sejam libertas. E até mesmo quando o povo de Deus precisar do alimento, precisar das vestes, estaremos dispostos a obedecer à vontade de Deus. Porque você acha que pode ser diferente no tempo de hoje, no de ontem e no de antigamente? Nós também poderemos passar por uma grande escassez. E a igreja do Senhor, nesse tempo, está passando por uma grande escassez. Escassez da verdade. Dessa palavra que nos confronta. Dessa palavra que nos motiva a ser pessoas melhores. Nós não entraremos no céu capenga, isso é fato. Ou é por inteiro, mas pela metade não é. Ou a gente trabalha para ir para o céu, que hoje é isso que Deus quer dizer para mim e para você. Precisamos fazer uma grande obra e não podemos parar. Até estarmos aqui, até fecharmos os nossos olhos, precisamos fazer uma grande obra e não podemos parar. Independentemente da circunstância. Está doente? Tá. Está doendo? Tá. Está com fome? Tá. Mas o meu Redentor vive. E Ele vem. E Ele vem saltando pelos montes. E Ele vem e acontecerá. Acontecerá, igreja. Igreja, eu quero dizer a você, não fique mais com medo de dizer não. As pessoas hoje em dia têm medo de dizer. Só existe 2 caminhos, gente. Isso é fato, ou é céu ou é inferno. Não existe purgatório. Não existe limbo. Existe o fogo ardente do inferno. Não existe outra coisa. Eu sinto muito para falar isso para vocês. Eu sinto não, eu estou falando a verdade. Porque é a verdade que me rasga, que me estraçalha, mas essa é a verdade. Se Jesus voltar hoje e você não estiver na presença dEle, infelizmente, não haverá outro caminho. Jesus todos os dias nos dá uma nova chance. Todos os dias Ele nos dá uma nova chance. Ele quer te salvar nessa noite. Ele quer salvar você. Ele nos colocou aqui nessa noite para dizer para você. Ele me colocou aqui nessa noite para dizer para você: acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Sabe, eu acredito no meu sonho. Se ele vai se realizar, é no tempo de Deus. Se for da vontade de Deus. Eu tenho muitos sonhos. Mas eu já sou muito grata. Eu falo para o apóstolo que eu sempre falo isso para ele. Ele já está até cansado de ouvir. Eu falo isso quase todo dia lá em casa. Não tenho nada para reivindicar de Deus. Tudo Ele já me deu. Tudo Deus já me deu. Tudo Deus já deu a você. A gente aqui não olha para o lado. A gente aqui não presta atenção. A gente aqui tem uma
uma caixinha do rancor, da murmuração. Eu digo a você todos os dias. Eu digo para mim todos os dias. Eu sou grata a Deus por Ele ter me tirado do tremendal de lamas que eu vivia. Uma vida de trevas, uma vida sem Deus. E Deus me presenteou. Ele me aceitou. Eu não aceitei a Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Quem é você para aceitar Jesus? Agora eu quero dizer para você, Ele está aqui hoje e Ele quer te aceitar. Ele é que nos aceita. Ele é que diz: vem, filho amado, vem para os meus braços. Ele é que diz isso para você. Deus está te chamando nessa noite para te fazer governador, para te fazer mais e mais e mais e mais que vencedor. Porque Deus quer tirar você das trevas e trazer para a maravilhosa luz dele. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus colocou sobre mim e sobre você as mesmas dádivas que estavam sobre José. O Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. As mesmas coisas. Porque isso são palavras de Jesus. Jesus disse que se crermos, faríamos obras iguais ou maiores que as dele. Você crê nisso? Não, porque você é um homem de pouca fé. Você é uma mulher de pouca fé. E nós estamos deixando os dons fugir das nossas mãos. Não temos usado a autoridade que Deus nos deu. Sabe, igreja, é muito fácil ler a palavra e dizer: pô, Deus é o cara, velho. Ele fez isso na vida de Moisés. Entregou um cajado na mão do cara e disse: toca, que o mar vai se abrir. E você fica aí com uma invejinha santa de Moisés, não sabendo você que Deus já colocou um cajado sobre a sua mão. Ei, Deus colocou um cajado na sua mão. Só que você precisa entender que você não vai estar lá no Mar Vermelho para abrir. Mas tantas coisas tem na sua frente para você abrir e você não abre. Tantas coisas tem na sua frente para você tocar e você não toca. Porque você não quer usar o cajado que Deus te deu. E Deus disse a Abraão: tu serás pai de multidão. Ei, Deus também disse isso para você.